palavra de Deus para os nossos queridos ouvintes. Renan, você tem liberdade, meu querido. Sinta-se em casa, sinta-se como se fosse lá na tua rádio. Como é que é o nome lá? Rádio Corumbataí. Rádio Corumbataí. Rádio Porta-Voz FM. Agora é uma extensão da Rádio de Corumbataí. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido. Fique à vontade. Amém. Gostaria de primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, né? É uma honra para a gente estar participando aqui contigo, a primeira vez que eu estou aqui. Então, Primeira de muitas. Amém. Eu me sinto honrado e feliz por essa comunhão e essa amizade que Deus tem selado. Amém. E que, através dela, que o nome de Deus possa ser glorificado e engrandecido ainda mais nessa terra. Gostaria de depositar no coração de vocês uma palavra que se encontra no livro de Salmo, de número 73, onde ela se inicia no primeiro versículo dizendo assim: verdadeiramente Deus é bom para Israel, para aqueles que são limpos de coração. Mas quanto a mim, os meus pés quase se foram, os meus passos esteve bem perto de escorregar, pois eu tive inveja de tudo quanto vi a prosperidade do perverso. E aqui é um salmo de Asaf, onde ele diz que os seus pés quase se desviaram, quase se desfaleceram, porque ele olhava a prosperidade das pessoas que são más. E talvez nesse tempo, no nosso país, ou nesse ponto que a gente chegou com o nosso pessoal, com a nossa humanidade, com o brasileiro, com a política, com tudo que cerca essas esferas, com a igreja talvez é a sua frustração. E a gente vê pessoas analisando a vida do outro e quase se desviando, perdendo a fé. E é o que a própria Bíblia cita quando diz que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. É nesse ponto em que Asaf diz que seus pés quase se desviaram, quase se escorregaram, e ele quase se afastou de Deus por conta de observar a prosperidade de alguém que não é bom para os olhos de Deus, para alguém que é mau. É como se a gente olhasse para aquele nosso vizinho e dissesse: nossa, olha como ele prospera, está traficando drogas, e está aí, comprou um carro novo, a polícia parece que não pega. A gente às vezes faz essa analogia, olha para a vida de um político e diz: ah, mas ele é político, ele cresceu, ele está talvez tomando alguma coisa da população. E a gente perde a fé em quem tem que ser o centro da nossa fé. Aleluia. Onde tem que estar firmados os nossos passos é Jesus. Independente se a sua direita prospera, a sua esquerda prospera, e você talvez está olhando para si e pensando em comparações, pensando em se comparar com essas pessoas, que na verdade não tem nada a oferecer. Os perversos não têm nada a nos oferecer, a não ser um mau exemplo. Olhe para Cristo na tarde de hoje, olhe para Jesus, que é o nosso exemplo, é o consumador da nossa fé. É Ele que importa que a gente observe, é Ele. Aí a gente perde o nosso tempo olhando para o perverso, a ponto dos nossos pés se enfraquecerem na fé, não entendendo que é Jesus o nosso firmamento e a nossa promessa é celestial. Talvez você está esperando um carro, talvez você está esperando uma bênção financeira, ela pode vir sim. Mas se ajoelhe, se dobre hoje e pergunte: Deus, qual é a sua vontade, meu Pai? Porque é em Ti que tem que estar firmados os meus passos. Aleluia. O que importa é te servir e caminhar de acordo com a Tua vontade, Deus. Glória. Esquece o perverso. Fale de Deus para ele. Quem sabe não está aí a nossa fraquejada nas pernas, de olhar o perverso e invejá-lo, ao invés de dizer: eu tenho Jesus e ele não. Ele precisa me invejar, ele precisa desejar o que eu tenho. E é esse, eu acho, eu acredito, e eu sinto isso na nossa igreja atual, que a gente está caminhando a entender cada vez mais isso. Que o nosso caminhar tem que ser para apresentar Jesus. Aleluia. Que a nossa vida tem que servir de culto racional, uma entrega real e um sacrifício vivo todo dia.
A gente precisa, como diz em Romanos 12, se servir em Jesus. Ser útil é a palavra. Oh, glória. Seja útil para que a presença dos perversos seja invisível. A ponto deles serem imperceptíveis às outras pessoas. Porque a igreja não precisa invejar isto. A igreja já está selada com a promessa do céu. Aleluia. E essa certeza é o que nos move a ponto de nós sermos sim diferentes. A igreja não é comum. A igreja é o diferencial dessa terra. A igreja foi posta na terra, foi posta. E cada tempo ela cumpriu uma determinada função. E eu creio que a nossa função hoje é mudar o mundo para que Jesus venha. Venha e recolha uma igreja peneirada, eu diria. Bem conduzida, bem dirigida, inclusiva, eu diria, que é a nossa igreja. Uma igreja inclusiva, que não olha para quem está doente, para quem está são, para quem está rico, para quem está prosperando, para quem não. Uma igreja inclusiva é determinante para que a gente mude a nossa época e mude essa visão. Que a gente pare de olhar para o perverso e invejado. Para que os perversos possam olhar para a igreja e falar, eu sinto falta daquilo ali. É uma presença do céu. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus, Tiago.